Eu sou Priscila, tutora da disciplina de Antropologia da turma B de Lavras. É uma alegria poder participar dessa videoaula, em que vamos conversar um pouco sobre algumas questões que serão abordadas na disciplina de Antropologia 3, junto com a professora Maria do Rosário. Olá! É um prazer muito grande estar de novo, novamente com vocês, poder conversar mais um pouquinho. Professora, além de toda a explanação que o professor Vanderlei Barbosa apresentou na sua videoaula sobre o conceito de educação e o seu papel no desenvolvimento humano, o que mais será tratado nessa disciplina? Bom, Priscila, a proposta dessa disciplina de Antropologia 3 é fazer uma correlação entre educação, cultura e criança. Vocês, queridos cursistas, queridas cursistas, já fizeram uma caminhada até aqui. Na Antropologia 1, vimos alguns conceitos fundamentais para a gente entender o papel da antropologia. Vimos o conceito próprio de antropologia, de cultura. Vimos que o pressuposto da antropologia é partir e se voltar sempre para onde o ato educativo acontece, que é a escola. Depois discutimos também a realidade cultural brasileira, porque também é onde se dá todo o processo de educação. E discutiremos agora o significado de socialização e de ludicidade na aquisição da cultura. Porque a educação e a cultura são elementos constituidores da nossa identidade. Nós vamos também abordar a família como agente fundamental da socialização da criança e buscar refletir criticamente sobre a ação socializadora de outros agentes, como os meios de comunicação, a televisão, o computador, a internet, entre outros, que estão aí, invadindo a vida social de todos nós e, sobretudo, das crianças. Também, agora na Antropologia 3, nós teremos a oportunidade de pensar a educação infantil como uma ação socializadora, como um valor, como um dispositivo legal, como um direito da criança. Professora, o que podemos entender por socialização? Bom, Priscila, nós vamos procurar focalizar a socialização no sentido que a antropologia lhe confere, ou seja, com o objetivo de construirmos referências para pensarmos a socialização da criança como processo cultural. Portanto, podemos dizer que a socialização é o processo pelo qual se transmite e se assimila padrões de comportamento, normas, valores e crenças que são imprescindíveis à coletividade, à vida em sociedade, É importante também ter claro alguns aspectos da socialização. Primeiro aspecto, a socialização tem um caráter perdurante. O que quer dizer isso? Ela se dá o tempo todo na vida da gente. Desde que nascemos e durante toda a nossa vida nós estamos desenvolvendo a nossa socialização. É lógico que ela é mais intensa, esse processo é mais intenso na infância e na adolescência. Começa lá desde que a criança está na barriga da mãe, ao nascer, já começa ali. E ali que se dá com mais intensidade essa socialização. Imagine, a criança nasceu, um mundo para ela, um mundo externo, ou da barriga da mãe, onde ela começou a vida, é tudo novo, é tudo uma novidade. E por isso que a criança dá trabalho. Nós, estamos nos preparando para nos formando, buscando nos formar para ser professor. Quem já atua sabe, quem é pai, mãe, sabe como a criança dá trabalho.
porque é essa experiência dela de experimentar a vida, o mundo, as coisas, as pessoas, tudo é uma novidade. Então, esse vai durar a vida inteira dela. Outro aspecto da socialização que é importante a gente destacar é que ela não é um processo unidirecional, ela não é só da sociedade para o indivíduo. Não, existe uma interação na socialização. Tanto a sociedade influencia na socialização do indivíduo, como vice-versa, né? Os aspectos individuais também são importantes para o desenvolvimento da socialização. Outro aspecto é que o indivíduo, no processo de socialização, entra em comunicação com o social através do símbolo. E o que é o símbolo? Símbolo é algo que nós vamos agregando valor. São significados que nós vamos construindo, significado entre os que dele se utilizam. Tem valor e tem significado entre os que dele se utilizam na sua interação. Então, o símbolo pode ser forma, cor, um cheiro, um movimento, um som, um sabor, um gesto, uma palavra. Quer dizer, tudo que passa a ter valor e ter sentido para as pessoas que dela se utilizam. O símbolo dominante na socialização é o verbal, é a palavra. A palavra é a grande ferramenta que vai ser utilizada para se desenvolver o processo de socialização, tanto de um quanto do outro, né? E depois, outro aspecto importante a destacar é que o processo fundamental para a interação indivíduo-cultura e indivíduo-sociedade. Uma das atividades propostas na semana 2 será a reflexão sobre como a tecnologia tem influenciado nas brincadeiras das crianças de hoje. Qual o objetivo de uma atividade como essa? Bom, Priscila, essa atividade vai nos levar a refletir sobre alguns conceitos que são fundamentais quando queremos adentrar no universo da criança, que são cultura infantil, conceito de brinquedo, de brincadeira, de brincar e de ludicidade. Então, será que poderíamos dizer que existe uma cultura infantil? E que aspectos seriam essenciais na caracterização da cultura infantil? A criança, durante muito tempo, foi tida como um adulto em miniatura, né? Então, a partir dessa concepção, a gente percebe que não se valorizava ali nenhum tipo de cultura infantil. Não é difícil a gente responder essas questões, pois quando falamos em criança, nós logo nos remetemos a quê? O que criança nos faz lembrar? Brincadeira, não é? E com o brincar, a criança vai aprendendo, juntamente com as práticas culturais mais amplas do seu universo cultural, ela vai aprendendo a se equilibrar e a se situar cada vez mais no mundo da cultura. Portanto, é através da ludicidade, do brincar, que a criança vai se estruturando no meio cultural. Então, a brincadeira para a criança é a inserção dela no mundo cultural. Para entendermos um pouco mais sobre a cultura infantil, é necessário distinguir alguns de seus principais elementos. Quais seriam eles? Brinquedo. O que a gente pode entender por brinquedo? Como a gente define, né, o brinquedo? Então, inicialmente, a gente lembra que o brinquedo ele está presente na vida dos mais antigos e diferentes povos, né? Arqueólogos aí
já encontraram diferentes tipos de brinquedo nos estudos de civilizações antigas, né? Então foram encontrados já cavalinho de madeira, boneca, bola, entre outros. O brinquedo é um objeto que pode ser fabricado, né? Um objeto que pode ser pré-fabricado ou pode ser fabricado pela própria criança, que representa o mundo real. Então, pode ser um animal, objetos, pessoas, as coisas à sua volta. E o brinquedo tem um significado para a criança. Todo brinquedo tem um significado. Ou aquele brinquedo que é fabricado, que ela ganha, ou aquele brinquedo que a criança produz. Porque a gente que observa, que trabalha com criança, a gente sabe que qualquer pedacinho de papel vira um brinquedo, qualquer fio de linha vira um brinquedo, qualquer pauzinho vira um brinquedo, qualquer folha vira um brinquedo. E com significado. Por isso que a gente vê como é importante o brinquedo para a criança. Como é importante esse objeto, como esse objeto, o brinquedo, faz parte da vida da criança. Outro conceito que é bom a gente definir é a brincadeira. A brincadeira o que é? É a ação de brincar. Ou seja, é a ação infantil sobre o mundo. Então é na brincadeira que a criança vai colocar o eu, do jeito, da concepção que ela estiver passando naquele momento, que ela se coloca sobre o mundo. Então ali a criança coloca os sentimentos, ali ela coloca as suas fantasias. É esplêndido a gente ver a criança brincando. Quando a gente senta e brinca com uma criança, a gente observa como a criança vai longe, né? E ela se coloca toda ali, os sentimentos, as fantasias, os medos, as curiosidades, as angústias, as experiências, os conhecimentos, as curiosidades, tudo ali a criança se coloca quando ela está brincando, né? Nas suas brincadeiras. E o brincar é uma necessidade da criança no seu processo interior de transição para a cultura. Então, antropologicamente falando, esse é um conceito que a gente vai estudar, vocês vão ter a oportunidade de ver isso com mais detalhes nas leituras indicadas, porque é através do brincar que a criança, como eu já disse, vou voltar a ressaltar, faz essa transição do indivíduo, né, do seu mundo interior, do seu processo como pessoa, para o mundo cultural, para a sua atividade cultural. E a ludicidade. O que a gente pode entender por ludicidade? Então, o jogo, a brincadeira, o lazer, enquanto atividades livres, né, elas gratuitas, elas são protótipos daquilo que representa atividade lúdica e estão longe de se reduzirem apenas às crianças. Então, atividades lúdicas também, quer dizer, não é só a criança que desenvolve essas atividades lúdicas. E lógico que, sobretudo, a criança, nós estamos falando sobre essa importância do brincar, da brincadeira, do brinquedo na vida da criança, mas também não se reduz só a essa faixa etária. Na brincadeira com as coisas do mundo, na brincadeira com as pessoas, com os objetos da cultura, a criança faz a passagem do brincar inato para o lúdico. Então, o lúdico seria o imaginário, o simbólico, é a hora quando a criança utiliza, né, exercita a fantasia, o imaginário e os símbolos que ela dispõe ali, que são característicos do humano. Professora, e qual é o papel da família na proposta da disciplina?
Por que a família é apresentada como o principal agente de socialização da criança? Por que, Priscila, a família é tão importante? Porque, primeiro, ela é uma organização social presente em todas as sociedades humanas. É claro, com variações culturais, mas todas as sociedades humanas, em todas as sociedades humanas, a gente observa a presença da família. Também não é só no mundo humano, no mundo animal também, né? A gente observa. Portanto, a socialização da criança tem início na sua família. E com isso a família passa a ser o principal agente de socialização da criança. Porque a criança nasce ali no meio familiar. Então, por isso, é o principal agente de socialização da criança. É o primeiro e o principal agente. O Ivan Capelato, que é um psicoterapeuta familiar de Campinas, ele afirma que a família é o único lugar onde a gente pode brigar sem perder. Ele diz que é o lugar onde de manhã a gente xinga a mãe e de noite a gente beija e diz eu te amo, mamãe. Né? É o lugar, para ele, é o lugar dos extremos, onde a gente mais ofende e onde a gente mais ama. Eu chamo a atenção aqui para vocês em briga entre irmãos. A gente observa isso, todas as famílias têm, às vezes coisa que preocupa os pais, né? Mas essa observação do psicoterapeuta já nos dá uma ideia de que é na família que isso acontece. E ele ainda coloca assim, é na família que a gente aprende a ser afetivo. Então, a gente tem que, a tendência da gente, né, é olhar a briga entre irmãos como um exercício também da afetividade. Aquelas discórdias também com a mãe, com o pai, que exigem isso, exigem aquilo, né? Também a gente pode ver sobre esse prisma, onde o filho, a criança, o adolescente faz um exercício para a afetividade. E definir família, o que é família hoje, né? Hoje a gente tem que pensar na multiplicidade de modelos de família. Hoje nós não temos mais aquela família que por muito tempo foi o principal modelo de família, que é a família nuclear, com pai, mãe e filhos, né? Essa família nuclear hoje está perdendo um pouco o espaço. Então, como definir família? A professora Lisandre Castelo Branco, hoje ela é uma psicanalista, ex-professora da Faculdade de Educação da USP. Ela tem uma definição que eu acho que esclarece bastante a gente, que ela diz, hoje, quando a gente pensa em família, nós temos que pensar que família é todo grupo de pessoas que são unidos por vínculos afetivos. Então, não é só a família nuclear, não é só o pai, a mãe e os filhos. Porque hoje a gente tem também diversos tipos, modelos de família na sociedade atual, né? Nós temos a família nuclear, já falamos sobre ela, a família patriarcal ainda está presente. Família patriarcal, né? Onde a primazia de tudo está centrada no papel do pai. Por outro lado, a matriarcal também, é aquilo que a mãe exerce um papel muito importante. A gente pode lembrar também a família extensa, né? Que é onde a gente chama a família, onde a gente vê o convívio de membros independentes, por exemplo, filhos de segundo casamento, convivendo com filhos do primeiro casamento, né? Família só com pais ou só com a mãe, né? Entre outros modelos que o guia vai apresentar, que vocês vão ter a oportunidade de fazer a leitura e de estudar. Mas, enfim, a gente vai dizer que a família tem
esse papel principal na construção da socialização e da cultura da criança. E eu queria lembrar também que no livro que o Marcos Pontes escreveu, né, É Possível, o Marcos Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro a ir para a Lua, né? E depois ele escreveu um livro relatando toda essa experiência. E é interessante porque no livro ele faz uma afirmação assim. Ele diz que apesar de ter estudado praticamente toda a minha vida para atingir os graus de formação acadêmica, as coisas mais importantes que aprendi foram ensinadas por eles, se referindo a seus pais. Grande parte do que sou como pessoa, diz ele, minha atitude e caráter eu devo aos exemplos que me deram. Então é só um exemplo da gente ver, né, a importância que tem a família para as pessoas, para o desenvolvimento, para a socialização e para todos os aspectos, né? A antropologia vai fazer esse estudo mais interessada na família como um agente de socialização. Certo, Priscila? Certo. Na disciplina, haverá um momento em que será discutido sobre a influência da mídia e das novas tecnologias na construção da identidade dos sujeitos. Essa influência deve ser considerada positiva ou negativa? Bom, Priscila, vocês vão ter a oportunidade, vocês cursistas, de fazer todo um estudo voltado sobre essa questão. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade de estarmos conversando para me reportar ao trabalho de uma grande amiga minha, Célia Teixeira Marques, que trabalhou por muito tempo na TV Cultura de São Paulo e foi uma das idealizadoras do programa Rá-Tim-Bum, que vocês devem conhecer, você deve ter assistido, né? E que devido à sua experiência em televisão, ela se empenhou em estudar isso, fazer um estudo sobre isso, sobre a influência da televisão, desse veículo de comunicação, na socialização, na educação, na aprendizagem das crianças. Então, nesse trabalho, intitulado Cartilha do Jovem Telespectador, a Célia propõe que devemos ser telespectadores conscientes, críticos e participantes. Então, ela sugere que na televisão a gente pode ver coisas positivas e também coisas negativas. A gente vê coisas que auxiliam no processo de desenvolvimento da criança, no processo de socialização da criança, é um veículo de difusão de culturas, mas também nós temos que estar atentos, porque a televisão também veicula coisas negativas. Então, para Marques, a TV ensina, ela diverte e informa, que seriam, então, pontos positivos. Mas, ao mesmo tempo, que não é novidade para ninguém, né? Se a gente para e pensa, a televisão também incita muita violência, muito consumo, propaga valores que nem sempre são aqueles apregoados nas relações familiares. E o guia vai tratar disso, vai tratar dessas questões. Ele vai através da leitura do guia, vocês vão ter a oportunidade de estudar e de refletir sobre tudo isso, né? Como que a gente deve ver a relação desses meios de comunicação no processo de socialização da criança. Eu achei legal trazer esse trabalho da Célia, porque, inclusive, ela traz essa experiência grande, ela viveu esse mundo da televisão, ela viveu essa preocupação. Ela conta que o objetivo da criação do Rá-Tim-Bum
foi isso. Eles quiseram trazer para a televisão uma forma de ajudar as crianças a aprender alguns conceitos, né? Aprender algumas formas de ver o mundo, aprender alguma coisa do mundo próprio da criança, e que muitas vezes, segundo ela e segundo o estudo preliminar que eles fizeram para elaborar o programa RATIBUM, isso não era dado pela escola. E as famílias muitas vezes também não tinham condições de fazer todo esse trabalho. Então, acho que vai ser uma oportunidade boa da gente refletir sobre essas questões. Professora, a educação infantil também será uma temática envolvida na disciplina. Com que olhar a antropologia abordará esse tema? Priscila, como eu apontei no início desse nosso bate-papo, essa disciplina, Antropologia 3, teria como proposta fazer uma correlação entre educação, cultura e criança. Então, é nesse sentido que nós vamos estudar a educação infantil. Nós vamos ver que a educação infantil é uma etapa muito importante que contribui para a socialização da criança. Historicamente, observamos que todas as culturas dispõem de práticas educativas com as quais se transmitem os padrões de comportamento, os valores e os conhecimentos de uma geração à outra. Mas a escola em si, como organização que realiza a educação formal, ela é relativamente recente na história da humanidade, o que significou, indiscutivelmente, um grande avanço social. Portanto, a escola, como agente socializador, não é a única, como nós já vimos, mas ela é também um importante agente socializador. Ela se define como agente de educação formal, cuja ação educativa é pautada por currículos, por métodos e avaliações oficialmente formalizadas. É nesse sentido que vamos abordar o tema da educação infantil. Nós vamos ver a importância da educação infantil. Nós vamos ver o valor dela. Nós vamos ver que ela é um direito garantido na LDB. A LDB dá esse direito de todas as crianças serem atendidas na educação infantil, agora de 0 a 6 anos, né? Toda criança dessa faixa etária. Voltando um pouquinho a esse trabalho, novamente a esse trabalho que eu disse para vocês, que é da Célia, ela também coloca que foi a partir de estudos com a educação infantil que se teve a ideia de criar o programa RATIBUM. Porque o que foi ver? Isso foi na década de 80. Eles foram pesquisar a educação infantil e viram que grande parte das crianças nessa faixa etária, que deveria ser atendida pela educação infantil, estava fora da escola. Não tinha vaga, não tinha oferta de vaga suficiente para todas as crianças. E onde então estavam essas crianças? Se grande parte delas, tinha os pais fora trabalhando o dia inteiro. Então a conclusão que eles chegaram é que essas crianças ficavam em casa assistindo televisão. Então, por isso, se pensou num programa que fosse trabalhar o conteúdo que a educação infantil, que essas crianças que estavam fora da educação infantil deveriam estar exercitando e não estavam. Então, eles fizeram todo o levantamento curricular nas escolas de educação infantil, as várias redes. E então criaram uma equipe e bolaram esse programa. Foi um programa muito famoso, que teve muito êxito e até hoje ele é vinculado aí na televisão. Então é nesse sentido que a gente vai ver a educação infantil como uma importante etapa de socialização das crianças.
vocês vão ter oportunidade de ver bastante questões que o guia vai levantando ali, né? O papel da educação infantil, a reflexão, os questionamentos, se ela realmente cumpre esse papel, se todas as crianças estão sendo atendidas. Eu acho que vocês vão gostar muito de participar desse estudo. Bom, estamos encerrando a nossa videoaula e agora, professora Maria do Rosário, eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês do nosso contentamento em poder participar desse processo de formação de cada um de vocês, cursistas. É uma alegria muito grande, porque a gente valoriza muito o que vocês vão poder, a partir dessa formação, né? A partir do curso de pedagogia, vocês vão poder exercer, que é o trabalho do professor. E a antropologia também valoriza, porque um do pressuposto dela é que ela tem como ponto de partida e ponto de chegada a realidade educacional, aonde acontece realmente, concretamente, o processo de ensino e de aprendizagem. E aqui ensino de tantos conteúdos, né, de uma forma muito geral, e aprendizagem também, não só de conteúdos, mas de valores, de trocas, de questões culturais e tudo mais. Então, o que eu queria deixar para vocês, mais uma vez, é essa torcida que a gente fica aqui, né? Para que vocês aproveitem bastante a oportunidade de estar estudando e que vocês possam fazer esse caminho, que a antropologia possa estar, de alguma forma, subsidiando o trabalho de vocês, quando alguns já estão, ou outros que ainda vão iniciar esse trabalho, que é desenvolvido ali, na sala de aula, no dia a dia, com o seu aluno, né? Com as diferenças, tendo que lidar com as diferenças culturais presentes ali, resolver, participar, sugerir, avaliar. É um trabalho muito difícil. Então, eu quero dizer para vocês, de novo, que a gente fica muito feliz de participar desse processo. Um abraço.